Fabricando Ideias, oferecimento Omie, mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. IG, a sua piscina. Bom dia, Fabricando Ideias no ar. Fica aqui comigo que hoje o programa vai render. Você já manda lá, compartilha no WhatsApp, compartilha com seus amigos, porque eu vou fazer a abertura agora, já falando para você que tem negócio, você que é aí microempreendedor, né? Você que trabalha em casa. Então o assunto é para você com o meu primeiro convidado. Bom dia, Marcos Esteves aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Paula. O Marcos, ele faz gestão de pessoas, certo? Correto. E de negócios também, né? Exato. Porque você ajuda aí o pessoal a levar para frente o negócio. O que as empresas têm feito para acompanhar todas as mudanças, né? Vamos falar ali do pequeno empreendedor, aquela mulher que vende roupa em casa, que faz bolo em casa. Vamos falar para esse público hoje, Marcos. Muitas vezes eles não têm recursos próprios para pagar um curso, para pagar uma consultoria. O que fazer nesse caso? Ô Paulo, bom dia. Obrigado pela pergunta. Acho que é bastante importante nós falarmos um pouco para esse empreendedor. Sim. Como você mesmo mencionou, tem poucos recursos para ter esse trabalho, né? Com a sobrecarga de informações que a gente tem nos últimos tempos e que tudo que está acontecendo no dia a dia, nós precisamos estar prioritariamente bem informado. Então, tudo aquilo que eu vou fazer no meu negócio, eu preciso de informações. Então, estar conectado a redes sociais, estar conectado a podcasts, ler muito, estudar o negócio, né? Nós sabemos que quando a gente começa a trabalhar, o tempo, ele passa de um aliado, né, para um problema se a gente não souber gerir da melhor forma. Sim. Então, saber o que a gente consome. Muitas vezes eu falo assim, olha, eu vou utilizar muito redes sociais. Redes sociais é de extrema importância nos pequenos negócios, mas é de extrema importância que eu saiba utilizá-la, que eu busque informação necessária, que eu busque, por exemplo, sistemas, né? Nós temos Sebrae e vários outros sistemas gratuitos, com consultoria gratuita, para poder ajudar esses pequenos empresários, visto que esse recurso ele é pequeno ou até mesmo escasso no primeiro momento, então eu preciso consumir coisas que são gratuitas e aí a grande dica é buscar toda a parte de redes sociais, né, com bom conteúdo, sabendo filtrar. Ter o cuidado, né? Ter o cuidado, exatamente. O cuidado. Se é uma página empresarial, não vai colocar lá você no clube, exato, né? Então, exato. Tem que... Porque fica desinteressante. Tem que ter um posicionamento, né? Tem que ter um posicionamento diferente, né? Sim. Além desse monte de recurso que você colocou aí, que tem coisas gratuitas, o que mais você acha para alavancar? No primeiro momento, montei meu negócio, faz 3 meses que eu estou aí patinando. Nesse primeiro momento, além da rede social. Já que você citou o tempo de 3 meses, eu acho que é primeiro olhar para esses 3 meses. Tá. O que eu fiz. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar para pequenos e médios empresários é que a gente precisa hoje ter metas e projetos. Não né? é só porque é pequeno ainda, não tem que ter a meta. Com certeza. A meta é a primeira coisa, o objetivo do meu negócio, o propósito do meu negócio é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, quando você empreende, o quanto eu quero chegar, o quanto eu quero ganhar, o quanto eu quero vender. Eu costumo dizer que quem não tem meta, qualquer caminho serve. Então, ter uma meta ali estipulada no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, até o 6º mês, até porque pela velocidade de informações hoje a gente faz planejamentos trimestrais, quadrimestrais, no máximo semestrais. Sim. Nós precisamos então ter essas metas e esses objetivos muito prontos. No início, 3 meses, 6 meses... em um ano de meta? Pode ser. É um bom? A cada 3 meses, sempre revisitar. Eu posso até fazer um ano de planejamento, mas revisito a cada 3 meses, porque tudo muda, né? A economia hoje, qualquer fala, né, de presidente aqui, ou uma macroeconomia mesmo, ela altera totalmente. Então, revisite. É super importante. Gente, eu quis trazer o Marcos Esteves aqui para o programa hoje para dar essas dicas, mas eu convido você também para ir lá na rede social, procurar o Marcos. Ele tem consultorias assim ótimas que você pequeno consegue fazer, tá? Porque eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca, a gente sempre tem que estudar. E ele traz essa consultoria, tem online, e eu gosto muito do trabalho dele, então eu trouxe para indicar para você que é pequeno aí, para você que é MEI, para você que está passando por alguma dificuldade no seu negócio, para que você contate lá o Marcos, para ele te dar essa atenção, para ele te dar esse treinamento que, ó, eu garanto, vale muito a pena. E eu recomendo, né, a consultoria do Marcos.
De verdade, gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado, Paula. Tá? Obrigado Muito obrigada. pelo convite. E aí as redes sociais do Marcos vai estar aqui embaixo, então procura lá e vai lá, que vale a pena. Obrigada. Obrigado. E agora eu tenho um recadinho da Idioma Digital. Bom dia. Perfil pessoal ou perfil profissional? Essa é uma dúvida que a gente ouve quase todos os dias. E a resposta é: depende. Depende do seu negócio, do seu objetivo, da sua rotina, do seu público. O perfil pessoal, ele humaniza, ele aproxima, mas precisa ter estratégia para não ficar uma exposição demais. O perfil profissional, ele deixa tudo mais claro, mais objetivo, mas aí ele também pode ficar impessoal demais, não gera conexão com o público. O segredo é entender aonde está a sua audiência e como é que você quer se relacionar com ela. Com estratégia, dá para fazer qualquer um dos dois funcionar e ter resultado. É isso, Paula, nossa dica de hoje. Um beijo para você e um ótimo sábado para todo mundo. Até mais! Obrigada, meninas! E agora eu vou aqui para um assunto com a nossa fisioterapeuta Mayra Braga. Bom dia! Tudo bem? Um assunto ainda que é tabu, né? Clareamento íntimo. Quem que pode fazer o clareamento íntimo, Mayra? Todo mundo pode fazer o clareamento, tanto homens quanto mulheres podem fazer. O foco é as mulheres para cuidar da pele, você fazer o rejuvenescimento dela, né? E assim, o clareamento íntimo, ele serve para diminuir a hiperpigmentação dessa área, dessa região que está escurecida devido ao atrito, devido ao emagrecimento, ao envelhecimento, à alteração hormonal que acontece nessa região. Então, o clareamento íntimo, ele vem para quê? Para te aliviar, te dar mais conforto, autoconfiança, melhorar toda aquela região escurecida das axilas, da virilha, da região anal. A axila também tem, né? A axila também tem. Ô Mayra, e o resultado, ele permanece ou ele sai daqui a um tempo, o resultado atingido? O resultado é o seguinte, você precisa sim dar manutenção devido aos cuidados que você vai ter em casa depois, né? Então, se não tiver cuidado, se usar uma calcinha preta, se usar uma roupa mais escura, mais apertada, quem faz a corrida também tem aquele atrito, então fica com a região mais escurecida. Ah, é? É, sim. Aí tem que dar toda a manutenção para não voltar. É, sim, é importante. É muito tabu ainda para você lá na clínica esse assunto? Assim, vou ligar, quero marcar aí um horário. Ainda é tabu? É verdade, é um tabu muito grande ainda, mas estamos aí para fazer... Buscar evolução, buscar né? evolução, buscar né? evolução, buscar as mulheres se cuidarem. para as mulheres se cuidarem e... Muita depilação também? A depilação... vai ficando, né? Aqui a marca, né, na axila. Então é importante buscar esse tratamento para a pessoa se sentir mais bonita também. Sim, né? A depilação, ela também deixa as áreas escurecidas, fora a foliculite que tem. Os biquínis estão cada vez menores, né? Hoje os biquínis, então, às vezes colocar um biquíni muito cavado, né? Fica aparecendo a parte escura também. Então, é interessante fazer esse clareamento, né, Maia? Sim, é muito importante fazer o clareamento, até mesmo porque o verão logo tá chegando de novo, Sim. né? E as mulheres precisam ter aquela autoestima, autoconfiança muito mais elevada. E o biquininho menorzinho, que é hoje o que tá na moda, né? Então, aparece mais, ressalta mais aquelas áreas escurecidas da região íntima. Então, se você ficou querendo fazer aí o clareamento com toda, né, não precisa ficar divulgando, a gente sabe que ainda é um tabu, mas você marca um horário com a Mayra, você vai lá na clínica dela, é atendido assim, né, Mayra? Sim. Ali, bonitinho, e vai dar um resultado muito legal aí para sua autoestima também. Obrigada, Obrigada viu, a Mayra? você por estar esclarecendo as dúvidas e desmistificando essa área. Isso, exato. Eu vou para um comercial rapidinho, vou tirar minhas dúvidas aqui com a Mayra e já volto. Venha conhecer o maior grupo de networking do estado de São Paulo. Com mais de 500 filiados distribuídos em 25 cidades, a Passo Rede de Negócios é um ambiente ideal para expandir seu networking. Conecte-se, cresça, faça negócios.
melhore seus resultados nas redes sociais. Marketing não é tudo igual. Com intencionalidade e estratégia, desvende o idioma do mundo digital e alcance seus objetivos. Idioma Digital, o marketing que fala a sua língua. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Vamos para o segundo bloco com o recadinho do Dr. Paulo Gouveia. Agora eu vou tomar aquele cafezinho, bater aquele papo super produtivo com o Dr. Paulo Gouveia. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Olha, o assunto de hoje é bem legal. Cuidados ao contratar atendimentos e procedimentos estéticos. Qual cuidado, doutor? Muito tá na moda agora e a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente com as redes sociais. As divulgações são enormes, né? Sim. E como você disse, está na moda. Tá na moda. Né? Todo mundo está fazendo algum procedimento, todo mundo tem especialista em alguma coisa. Procurar saber se realmente esse profissional é um especialista. Procurar sempre saber dessa informação. Se alguém que te indicou aquele profissional já realmente realizou algum tipo de procedimento com aquele profissional, para você ver ali o antes e depois. Cuidado com fotos e vídeos de antes e depois no Instagram. A gente sabe que isso pode ser muito bem feito e muito manipulado. Nossa. Doutor, quais os principais pontos antes de contratar? O principal, assim, tô indo lá, vi na internet, achei muito legal, vou lá, vou contratar. Primeiro, saber se esse profissional realmente é habilitado para aquilo. Tá. Existem meios de você fazer a pesquisa, até mesmo na internet, se aquele profissional realmente é habilitado daquilo que ele está falando que faz ou fez. Saber se... Importante quando eu digo também que um profissional pode te ajudar, um advogado especialista, por exemplo, em fazer essa pesquisa também. Se tem ali algumas acusações, se essas acusações são verdadeiras ou não, para poder tomar cuidado nessa contratação. Tá. E o que solicitar ao profissional quando for fazer essa contratação? O que pedir para ele ali? O que pedir? Primeiro, um contrato. Analisar esse contrato, pedir para que alguém também ajude a analisar esse contrato. Existem alguns detalhes, alguns requisitos que é importante ter nesse contrato, como acompanhamento, como o procedimento, como o que vai ser feito nesse procedimento, porque agora eu não estou nem falando de repente de um dano que pode acontecer, eu estou falando que de repente você paga por um tipo de serviço e esse serviço não é realizado e você depois não consegue reclamar isso porque você não tem isso no contrato. E até o produto que é, né, se for algo injetável, o produto tem que estar tudo ali escrito, Exatamente. Né? Muito bom, Paula. Porque, de repente, aquele médico, aquele profissional, melhor dizendo, pode estar usando um produto que é proibido por lei, já causou dano em outros pacientes e eles continuam usando, até por causa de detalhe de preço. Cuidado também com os preços. Doutor, como o profissional, né, o advogado especialista pode ajudar nesses casos? Perfeito. Até falei um pouquinho aqui, é isso daí mesmo, é ajudar nessa pesquisa, ajudar o convencimento de que aquele profissional realmente está habilitado, aquele profissional não tem nenhum tipo, não causou nenhum dano. Nós temos aí, todos os dias sai algum tipo de informação. O falso médico atendeu. Às vezes tem aquela pessoa que nem é habilitada, nem é médico, falando em detalhe dos médicos, Sim. mas todos os profissionais. Né? Às vezes tem ali algum profissional que é formado em outra área que não poderia estar realizando aquele procedimento e está realizando. Cuidado também com o local que você está realizando aquilo, porque às vezes pode ter alguma intercorrência. Isso é muito importante. E aquele local que você está realizando aquilo, porque às vezes você buscou o preço, o mais barato, e aquele profissional não consegue te atender no momento de intercorrência. Doutor, e em caso de danos estéticos, o que fazer? Procurar sempre um outro especialista. Primeiro, para entender se foi um erro, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia daquele profissional, ou se é algo que poderia ter acontecido mesmo. Procurar esse outro, o próprio médico ou o próprio profissional que realizou o procedimento e conversar sobre aquilo e tentar reparar aquele problema, aquele erro, vamos dizer assim. Caso não haja a reparação, procurar sempre uma outra opinião. E, em último caso,
procurar um especialista para que você reveja os seus direitos, até para poder reparar e também ser indenizado por aquilo. Entendi. Ficou perfeita a explicação do doutor. E também, doutor, quero te agradecer por estar aqui com a gente nessa temporada do programa, respondendo tantas perguntas. Eu acho que quando o pessoal vai fazer alguma coisa, todo mundo tá lembrando do doutor, hein? Muito obrigada, doutor. Eu vou para um recadinho da Carol Yannis. Olha a dica da Carol, hein, gente? E vou para um comercial e já volto. Oi, Paula. Muito bom dia. Hoje eu tô aqui diretamente do meu espaço para responder algumas perguntas e dúvidas das clientes que vêm até a loja e também das minhas seguidoras do Instagram. E essas dúvidas podem ser também as dúvidas de alguns aí dos telespectadores que estão nos assistindo. Quais são as cores que vão bombar no inverno? São o verde, como esse aqui que eu estou usando, com essa pegada mais militar, o marrom, o marsala, também utilizar isso nos acessórios, bolsas, cintos e sapatos. É uma dúvida que as clientes sempre têm também na loja, o que seria um guarda-roupa cápsula. Todo mundo adora essa frase, né? Todo mundo adora essa palavrinha aí, o guarda-roupa cápsula. Paula, as peças, na minha opinião, que não podem faltar no nosso guarda-roupa, são peças básicas, elegantes e de boa qualidade. Quais são essas peças? Uma boa calça jeans, sem lavagem, de tom único, reta, cos alto, que valoriza o corpo de qualquer mulher. Um bom casaco, esse casaco pode ser um blazer, pode ser um casaco, uma jaqueta jeans bem estruturada, pode ser um casaco preto de couro, que são peças também aí coringas e que vão com tudo. Uma linda camiseta branca, básica, mas com bom acabamento, uma golinha bem bonita, que você olha e vê que o tecido é um tecido de qualidade, não pode faltar. Um outro item também é um vestido legal, dois vestidos na verdade, um vestido bom para se usar no dia a dia e um vestido bom para usar também aí à noite. Uma outra dúvida também que as clientes me mandaram aqui, essa foi pelo Instagram. Como usar o animal print? Carol, mas eu tenho medo de usar o animal print. Primeira regrinha do animal print. A estampa tem que ser o mais próxima possível do animal que ela está imitando. Essas estampas muito grandes, que mudam muito as cores, né? Então vamos optar pelos animal print aí, as estampas que mais se parecem com o animal, né? Na natureza. Segue a natureza, gente, porque você não erra. Outra dica que eu dou também para quem quer começar a se aventurar aí na estampa do animal print é usar isso nos acessórios. Você pode comprar uma bolsa no animal print, você pode comprar um sapato, não é mesmo? Que aí você já vai ali brincando com esses acessórios, um cinto fica bem legal, você vai brincando com esses acessórios e vai introduzindo a estampa aí no seu guarda-roupa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje. E muito obrigada a todo mundo que participou, enviando perguntas pelo Instagram, as clientes que vão até a loja. Espero que os telespectadores tenham gostado, Paula. Um beijo, até a próxima. Presente em mais de 50 países. 1,4 milhão de piscinas já instaladas em todo o mundo. 80 mil piscinas instaladas por ano. Mais de 100 produtos no portfólio, além das piscinas. IG, uma referência mundial de qualidade. Na New Play, fabricamos playgrounds, academias ao ar livre e tudo para sua área de lazer com segurança, sustentabilidade e com qualidade. Transforme seu espaço. Fale com a gente. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita.
Vamos para o terceiro bloco aqui do Fabricando Ideias. Eu tô agora com a médica residente de psiquiatria, a doutora Tamires. E hoje a gente vai falar o que é o médico psiquiatra. Você sabe? Porque a gente fica, vou no psicólogo, vou no clínico geral, vou, né? A gente não sabe para onde ir. Bom dia, doutora. Para onde a gente vai? Doutora, qual que é o primeiro passo que eu estou precisando de um psiquiatra? Bom, primeiramente, bom dia, né? Gostaria de agradecer a parceria, o convite. A doutora vai estrear aí uma temporada em breve com a gente. Sim, sim. Bom, então assim, acho que a dúvida de todo mundo, né? O psiquiatra, então, ele é médico, né? Então a gente faz medicina, 6 anos de medicina, depois temos que fazer 3 anos de psiquiatria, né? E o psiquiatra, ele entra, né, na vida da pessoa quando ela começa a manifestar algum transtorno mental, né? Que aí tem, né, uma gama de diversidades de doenças mentais. Doutora, ansiedade, depressão, tudo isso entra? Sim, tudo isso. Ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, dependência química, né? Tudo isso faz parte do tratamento do psiquiatra. Tá. E como é uma consulta com o psiquiatra? Então, muita gente tem medo da consulta com psiquiatra, né? Fica, né, recuando, não vai. E a consulta com o psiquiatra, eu costumo falar que é um bate-papo, né? A gente vai querer conhecer melhor o paciente, né? Saber sobre a vida, o que trouxe ele ali, os sintomas que ele teve, né? Então, assim, é algo bem tranquilo, né? Tenho certeza que a pessoa que já foi numa consulta com o psiquiatra, né, sentiu assim que é algo leve, de certa forma. Porque é muito tabu, né, doutora? Tem muito tabu em torno do médico psiquiatra, né? Sim, com certeza, né? Tem muita gente que ainda tem aquele pensamento, só vai no psiquiatra quem é louco, né? E não é bem assim. Então, se você vê que você tá aí com uma depressão, com uma crise de ansiedade, procure já, né? Trate já o certo, né, doutora? Não fica aí indo em vai lá no médico psiquiatra, né? Sim, com certeza. Até porque se a gente fica postergando, né, tem algumas doenças que vão até piorando, né? Elas vão ficando mais graves, vai ficando mais difícil de tratar. Então, quanto antes a gente procurar, melhor. E hoje, com tanta rede social, tanta exposição, né? As pessoas querem ter consulta médica pelo Google. Sim, né? Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Vão se autodiagnosticando, né? Então, tem que tomar cuidado, ir no médico e resolver certinho, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada. Eu Seja bem-vinda ao Fabricando Ideias. Em breve, vocês vão ver muita doutora aqui. Com certeza. E vai mandando as perguntas que a gente adora passar para o pessoal aqui, para os nossos especialistas responder para vocês, viu? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. E agora eu vou por um recadinho da Josi Amaral Eventos. Oi, Paula! Hoje eu vim aqui dar um recado bem especial para vocês. Quem pensa que Josi Amaral Eventos é só comida, é só aperitivos, tá muito enganado. Nós temos uma coquetelaria completa. E o que significa isso completo? Com e sem álcool. Sabe por quê? Aniversário de 15 anos, a gente dá o show nos drinks sem álcools, à base de leite condensado, muitas frutas e o suco natural. É assim que a gente conquista toda a moçadinha. E para vocês, hoje aqui estou mostrando algo que a gente traz em todos os eventos. O que é isso? Sabor, energia e muito amor e carinho. Josi Amaral Eventos, seja numa tarde no seu happy hour, seja à noite no seu jantar e no café da manhã após aquela festa preparada do começo ao fim, ou só parte dela, com a Josi Amaral Eventos. Obrigada, Josi. E também tem um recadinho da Karina. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante no desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, sobre feedback. Em qual momento que eu, quanto empresário ou empresária, faço feedback para o meu colaborador? Bom, esse é um ponto, né, que traz muitas dúvidas ainda para o empresário e para o colaborador, porque toda vez que a gente fala é hora do feedback, já vem, né, aquela nuvem cinza na cabeça do colaborador achando que já vai levar uma bronca. Primeiro que a gente precisa desmistificar o que é o feedback, né? Nós temos aí 2 pontos quando a gente trabalha com feedback. O primeiro ponto é o feedback de reforço, o feedback de elogio. Então, quando um colaborador
né, está performando e está tendo um resultado que é muito bacana e a equipe está, né, acompanhando esse funcionário, eu, quanto dono da empresa, dona da empresa, eu faço um feedback de elogio positivo para esse colaborador e esse feedback é na frente de todo mundo ou por e-mail para toda a empresa ver. Então é um feedback que a gente faz de reforço positivo para cada vez mais esse funcionário ser engajado e trazer mais resultados ainda. Agora a gente tem também outro ponto que é onde o feedback mais pega, que é o feedback corretivo. E aí a gente usa o feedback corretivo tanto para comportamento quanto para falta de entrega. Isso tem que ser muito bem estruturado, né? Porque eu conheço várias empresas que eu acabo entrando para fazer a consultoria, que acaba pegando o colaborador ali no corredor, passando, falando, vem aqui que eu preciso te fazer um feedback. E solta, né, um monte de informação, opinião em cima desse colaborador. Primeiro ponto, como gestor, né? A gente tem que entender que essa ferramenta de gestão de pessoas, ela é maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo que a gente desenvolve e engaja, né, esse colaborador, eu também posso desmotivar fazendo um feedback errado. Feedback corretivo, ele tem estrutura. Eu preciso organizar meu feedback e sempre falar em cima de uma situação que aconteceu e não de uma opinião que eu estou trazendo para ele ou que qualquer pessoa da equipe ou par dele, né, esteja trazendo para a liderança. Então, qual é a questão ali de feedback estruturado? A gente tem, né, o feedback sanduíche, que a gente fala que é falar positivo, negativo, positivo, ou seja, primeiro eu começo elogiando dentro das questões de, né? Olha, você tem muitos anos de casa, você sempre foi um colaborador exemplar, né? E a gente gosta muito do seu trabalho, o seu comportamento é aderente à cultura organizacional da empresa, porém está acontecendo uma situação que, e aí eu entro com a estrutura negativa do ponto que eu preciso corrigir com esse colaborador, né? E aí vem a questão, por que esse colaborador às vezes não está entregando o que eu preciso que ele entregue ou não está tendo esse comportamento que eu preciso que ele tenha? Então, no negativo, né, no momento negativo do feedback, é onde eu tiro essas dúvidas com o colaborador do que está acontecendo. Então, o feedback, gente, vamos lá, eu também preciso ouvir. Eu, como gestora, eu pergunto, mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer sobre a situação que está difícil de entrega, de resultado, ele não está conseguindo performar de acordo como precisa performar, né? Então, a gente está ali no negativo da estrutura do feedback. E depois eu termino esse feedback com positivo de novo, trazendo o quê? O comprometimento desse colaborador numa sugestão, num plano de ação para que ele resolva as questões que ficaram pendentes, né? E que traga resultado que a gente precisa dentro da empresa. Então, resumindo aqui, o feedback ele é uma ferramenta maravilhosa para a gente desenvolver as pessoas dentro da empresa, mas eu, quanto empresário, ou gestor, ou líder, preciso estar preparado para fazer esse feedback e que seja um feedback de presente, né, de correção de rota para esse colaborador. E aí eu monitoro se esses resultados estão vindo. Essa é a dica do feedback. Muito obrigada, Karina. Gente, eu vou encerrando o programa por aqui. Agradeço vocês por ficarem com a gente aí esse sábado gostoso. E olha, já vai lá na nossa rede social, no canal do YouTube já tem o nosso programa. Se você viu, isso aqui serve para alguém, vai lá e compartilha, viu? Um beijo, um ótimo final de semana. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento OMIE. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. IG, a sua piscina.